Olá, queridas amigas, nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no nosso estudo, os 7 poderes de escolha da mulher sábia, baseado em fatos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre o quarto tópico, a mulher sunamita e o poder da honra. Como nós vamos falar do poder da honra, eu queria fazer um breve resumo aqui sobre a posição onde está esse texto na Bíblia da mulher sunamita. Acima da mulher sunamita, aqui ainda no capítulo 4, tem a história da viúva sem nada, onde Eliseu aumentou o azeite da viúva. Essa história da viúva sem nada também é uma história de honra, né? Aos credores irem cobrar a viúva, ela foi procurar Eliseu e falou assim: Olha, meu marido, teu servo. Então a viúva, ela reconhecia que o marido dela era um homem de Deus e ela honrou o nome dele e foi pedir ajuda à pessoa certa, ao profeta que representava Deus, né? E também em 1 Reis nós temos a história da viúva de Serepta, onde Elias foi se refugiar após a palavra do Senhor ter dito a ele. E eu queria falar, eu estive num culto esses dias na Igreja Evangélica Emanuel, do pastor Kleber Munhoz, a pastora Maria José Munhoz, e justamente naquele dia o pastor falou sobre o poder da honra. Ele falou, né, a palavra foi em cima da história da viúva de Sarepta. E aquilo lá falou muito forte no meu coração, depois daquela palavra, né, que falou sobre a honra. O Espírito Santo trouxe muita coisa assim para mim mesmo, arrependimento, pessoas que eu deveria olhar, honrar. E a viúva de Serepta, ela também, ela honrou o profeta, ela honrou a palavra, ela honrou como se fosse realmente a presença de Deus. Quando Elias chegou lá, né, e ele trouxe a palavra e falou assim para ela preparar um bolo, né, ou um pão, ela falou que ela não tinha nada, que só estava esperando para ela e o filho morrerem de fome, que ela tinha apenas, né, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E o profeta falou para ela: Olha, faz primeiro para mim. E aí ela foi lá e obedeceu, sabe? E isso nos remete à palavra do Senhor, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Primeiro a honra, juntamente com a obediência. Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Então vamos dar início aqui ao estudo da mulher sunamita. A partir do versículo 8 aqui então, tá? Quem que era essa mulher sunamita, né? Essa mulher, ela era uma mulher rica e generosa e ela vivia em Sunem. Ela percebeu, ela observou e percebeu que o profeta Eliseu passava direto ali por aquela região, né? Um dia ela reteve ele e chamou ele, né, para dar o pão. Aí depois disso ela ficava olhando, sempre ele passava ali e pegava o pão. Aí ela falou pro marido dela: Eis que eu tenho observado que este passa sempre por nós e é um santo homem de Deus. E aí ela deu a ideia pro marido: Ó, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali o ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que quando ele vir esse profeta a nós, ele se repousa ali. A mulher sunamita, apesar de ser rica, ela era casada, tudo, mas ela não tinha filhos. Mas ela era uma mulher com sabedoria, discernimento, né? E era uma mulher hospitaleira. Então, eles construíram esse quarto e um dia o profeta Eliseu passou por ali. E aí ali ele se reteve, né? E se deitou ali. E aí Eliseu, ele falou assim pro, tipo um ajudante dele, né? Geazi. Chama essa sunamita. Me chama essa mulher sunamita. Aí ele falou pra ela, né, assim: eu vi que você tem me tratado bem, né? O que que eu tenho, o que que eu posso fazer por você? E haveria alguma coisa que quer que eu diga ao rei, ao chefe do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que o profeta disse: Chame-a. E chamando ele a ela, se pôs à porta. Ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A mulher sunamita era rica, era generosa, era casada, tinha terras. E quando Eliseu perguntou se tinha alguma coisa que ele poderia fazer por ela, ela, tipo assim: Não, eu não sinto falta de nada. Para ela, né, na mente dela, como ela já tinha se conformado com aquilo, que o marido era velho, ela não podia ter filho, na cabeça dela ela não tinha necessidade de nada. Mas quando Eliseu pergunta ao moço, né, dele, Geazi, se ele sabia de algo, alguma ideia do que ela precisava, ele fala assim: Olha, ela não tem filho. Por que não ter filho nessa época, né? A gente já sabia. É como se fosse uma pessoa amaldiçoada, né? Então, mesmo ela dizendo que não tinha falta de nada, Deus sondou o coração da mulher sunamita e falou através do profeta Eliseu. E prometeu a ela um filho. E cumpriu. E não decepcionou. O que tem a ver o poder da honra? A mulher sunamita e seu esposo honraram a presença de Deus, né? Honraram Eliseu, que representava Deus. Ele era um profeta naquela época, representava a vontade de Deus. Deus falava por meio dele, né?
E a mulher sunamita, ela é um grande exemplo de como a honra pode abrir portas sobrenaturais através da honra com generosidade. Ela abriu as portas ali, o profeta ofereceu abrigo, ofereceu alimento, né, sem esperar nada em troca. E o que nós podemos tirar de lição dessa parte? Que a honra ela começa com o reconhecimento de quem Deus usa e o desejo sincero de servir. Mas não bastava só a mulher sunamita reconhecer, né, a quem deveria ter honra. Ela criou um ambiente de honra, olha só. Ela e o marido construíram esse quarto exclusivo para o profeta, né? E a gente poderia aqui até, né, conjecturar que é como você construir um espaço, um quarto, ou construir uma relação com Jesus dentro da sua casa. Uma relação exclusiva, separar um momento exclusivo com Jesus na sua casa, demonstrando um zelo, cuidado, um preparo para aquela presença. Isso nos mostra que a mulher sábia, ela constrói um ambiente que honra a presença de Deus e honra a presença daqueles que representam a Deus dentro do seu lar, né? A mulher sunamita, ela recebeu o que ela não poderia comprar, né? Como nós falamos, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Deus deu a ela algo que ela não poderia comprar, que é um filho, né? Hoje, por mais que a gente diga que a pessoa pode fazer uma fertilização, né, tá indo com dinheiro, mas a vida não prospera se Deus não determinar. O que a mulher sunamita plantou? Ela plantou a honra e ela colheu coisas que o dinheiro não pode comprar. A gente se pergunta, nós temos honrado a Deus? Dentro da nossa casa, Deus tem sido honrado? Tem tido um lugar de honra? Quem que dentro do nosso lar representa Deus? Essa pessoa tem sido honrada? E olha, gente, honra não é por merecimento, né? Deus, ele falou assim, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem, né, nessa terra. Ele não tá falando assim, honra seu pai e sua mãe se eles forem bons. Não. A honra é devido a quem tem honra. Se nós somos membros, né, de uma igreja, esse organismo vivo espiritual, nós temos dado honra à nossa liderança, temos dado honra aos nossos pastores, né? Então, o que a mulher sunamita, ela nos ensina? Que a honra, ela pode abrir portas, mover o sobrenatural. Porque através da honra, nós também prestamos obediência. E Deus se agrada demais disso. Se agrada da gente reconhecer a quem honramos, mais ainda quando honramos a Ele. Mais ainda quando honramos isso aqui, a palavra dEle. Ainda mais, a presença daquele profeta, daquele homem de Deus, gerou na sunamita uma fé perseverante e a sabedoria. Quando o filho dela morreu, ela não se desesperou, né? Ela que com fé, ela foi ao encontro de Eliseu e não contou a ninguém sobre a morte do menino, exceto ao profeta. Ela levou para aquela pessoa, né, que tinha dado aquele filho a ela, aquela palavra, né, de que ela teria um filho. Então, o que Deus, ele diz para nós é assim, ó, que se ele se encarregou, né, de te dar aquilo, ele também vai se responsabilizar, né? E a gente pode trazer isso para muitas áreas da nossa vida, mas precisamos ter uma fé perseverante. Assim como o sunamita sabia a quem ela deveria recorrer naquele momento, nós também somos mulheres sábias, né? Devemos saber a quem recorrer e como manter a nossa fé, mesmo no tempo de dor. Ela teve confiança nas palavras do profeta e ela declarou, tudo vai bem, mesmo quando ela enfrentava a dor da perda do filho. A mulher sábia, ela escolhe as palavras de fé, mesmo quando tudo parece perdido. Além do profeta Eliseu ter ido lá ao encontro, né, do filho da mulher sunamita, ter ressuscitado ele, a recompensa continuou, né? Quando nós passamos lá para o capítulo 8, o profeta Eliseu, ele avisou a mulher sunamita que haveria fome naquela terra e falou para ela peregrinar até o tempo de voltar, né? Então, quando ele orientou isso, que haveria a fome e duraria, né, 7 anos, ele deu uma palavra de livramento para ela, né? Pra você ver, então, como o poder da honra, né? Era como se Sunamita tivesse feito um depósito de honra, assim, né? No céu. E um tempo depois ainda ela continuava a colher, né? A colher os frutos daquela honra. E aí, ainda assim, depois que passou esses 7 anos, né? Ao retornar, ela teve todas as suas terras e rendas restauradas pelo rei. O rei ouviu falar da história de que Eliseu tinha ressuscitado um menino. E ali, o rei conversando com um funcionário dele, né, sobre essa história, contando sobre a história da ressurreição do menino, me chega quem ali? A própria mulher sunamita, né? E ela fala, essa história aí é o meu filho. O rei manda restaurar, né, tudo dela. E esse rei para nós hoje é Jesus Cristo.
Então, nós tiramos mais uma lição aqui, né? A honra, ela gera proteção, direção e restituição, mesmo nos tempos difíceis. E como que nós podemos, né, aplicar para a mulher sábia de hoje a história da mulher sunamita? Honre a presença de Deus na sua casa. Crie ambientes de oração, hospitalidade e paz. A sua casa, o seu lar tem sido esse ambiente? O seu local de trabalho tem sido esse ambiente? O teu lugar em meio aos teus irmãos na congregação tem sido esse ambiente de hospitalidade, de paz, de oração, de busca da presença de Deus? Seja uma pessoa generosa, sem esperar nada em troca. Deus, ele retribui com os homens aquilo que o homem não pode oferecer ao outro. Cultive em você o discernimento espiritual e reconheça quem são os Eliseus ao seu redor, quem são essas pessoas que devem ser honradas, e que a gente quebre o nosso orgulho e consiga honrar essas pessoas. Que usemos palavras de fé, mesmo na crise a gente consiga declarar: tudo vai bem, confiando que Deus está agindo. Que a gente permaneça fiel e confiante, mesmo quando tudo parecer perdido. Pode haver ressurreição para os sonhos mortos. Creia que a honra traz colheita, proteção e restituição. E o que é seu, Deus guarda. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? A gente acha que falar assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que isso é dar honra a Deus, e não é. Olha só, em João capítulo 13, na mensagem que Jesus deixa do lava-pés, lá quando eles estavam na ceia, Pedro, ele achava que ele honrava Jesus. Mas quando Jesus mostrou com o gesto de lavar os pés que eles se esqueciam de que Jesus representava o próprio Deus ali no meio deles, não demonstravam verdadeiramente a honra com Jesus. Mas Jesus demonstrou que mesmo ele sendo mestre e senhor, também poderia honrar os seus discípulos com humildade, e disse para eles também fazerem isso uns aos outros. Nós não precisamos honrar alguém com palavras bonitas ou presentes, mas podemos honrar com os gestos verdadeiros, assim como um ato de lavar os pés uns dos outros. A mulher sunamita, ela nos ensina que a honra não é apenas um gesto de respeito, mas uma semente poderosa que ativa milagres. E uma dica que eu dou aqui, mulheres, sabe aquele balde que você chutou aí na sua casa esses dias? Sabe? Chutou com aqueles gritos. Vai lá, pega esse balde, pega uma toalha, cinge o seu lombo e vai lavar os pés daquele a quem você deveria honrar. E por orgulho você não faz, sabe? Difícil? É difícil. É difícil. Mas quando você aprender, quando você e eu aprendermos as portas que a honra pode abrir, aqueles que a gente dá honra. Porque as coisas que nós fazemos aqui, que honram o nome do Senhor, Ele escreve lá no céu. Lá nas obras, olha, a fulana de tal fez isso, né? Plantou, e ela vai colher o sobrenatural. É isso, é como a mulher sunamita que nós devemos agir, honrando aquelas pessoas que devem ser honradas, aquelas pessoas que representam a presença de Deus no nosso lar. E se você não tiver alguém aí na sua casa que representa a presença de Deus, você é essa pessoa. Você é essa pessoa que representa. Então você honre a Deus com seus atos, com as suas palavras, com seus gestos, com seu plantio. E colha o sobrenatural e seja testemunho da obra do Senhor para todos aqueles que precisam ver, todos aqueles que verão brilhar a luz de Jesus na sua vida. Amém?